Espírito Santo do Pinhal, interior de São Paulo. 200 quilômetros da capital, cerca de 42 mil habitantes. O que a Igreja Matriz ela representa para a senhora? E agora, hein? Eu acho que é a minha vida. É a minha vida, porque há tanto tempo que eu estou aqui, né? Há 65 anos só de cantar. Nem sei quantos casamentos eu cantei aqui nessa igreja, quantas missas, quantas vezes eu subi aquela escada lá, que desde 12 anos eu estou nessa. Então, eu posso dizer que é a minha vida. É a minha vida. A história de Espírito Santo do Pinhal está ligado às Seis Marias. Um dos que tinha as Seis Marias chamava-se Romualdo de Souza Brito. E ele veio de Mogi das Cruzes para aqui, para tomar posse. E aqui houve um conflito de divisas, de terras, de áreas. E a disputa toda envolvia 40 alqueires de terra. A cidade começou... Romualdo de Souza Brito fundou o Pinhal, mas o primeiro habitante dela veio em 1808 e era uma pessoa pobre que veio e tomou conta porque não podia comprar. Então ele se fixou na descida da rua 15 de novembro, lá embaixo, onde une 3 ribeirões. Esses irmãos entraram numa briga, numa disputa, e essa parte aqui estava em disputa. E ele, algum bem sabido, vendo que ia perder, vendeu para o Romualdo de Souza Brito e ele comprou 66 alqueires aqui que divisava com a fazenda dele. E aí começou a briga. Ele veio aqui e ele começou a derrubada daqui para fazer uma plantação de milho aqui. E o pessoal que morava ali embaixo veio furioso, armado de foice e de machado, do que fosse, e veio aqui para a briga. Romualdo de Souza Brito era uma pessoa de grande sabedoria, de muita calma, muito religioso. Ele não queria isso, briga entre as pessoas. E Romualdo de Souza Brito, então, com a mulher dele, fez o quê? Para acabar com a briga, ele fez uma escritura passando esses 40 alqueires de terra para o Espírito Santo, onde deveria ser construída uma capela. E ficou chamando de Espírito Santo do Pinhal. Por quê? Porque havia muitos pinheiros nativos desse tipo de araucária do Paraná, bonitos, e Espírito Santo para que ele abençoasse essa terra e seus moradores para sempre, né? E aqui, então, isso foi no ano, ele doou isso aqui, ele e a mulher dele, Teresa Maria de Jesus, em 27 de dezembro de 1849. Isso foi feito, houve algumas discussões posteriores ainda, mas o que aconteceu? Ele instituiu aqui essa capela, fez uma capela aqui, no lugar onde nós estamos aqui, que é a igreja. É uma capela bem simples, tudo. E depois a capela foi transformada numa igreja. E aí o que começou? Ele chamou as pessoas que tinham fazenda longe, falou: vamos nos reunir para acabar de limpar essa praça e fazer uma capelinha para poder começar aqui uma nova, um arraial para ser uma futura cidade. E as pessoas realmente vieram para cá e contribuíram muito e limparam isso daqui, fizeram uma capelinha. A primeira parte dessa igreja eram apenas 2 águas, não tinha torre, não tinha cúpula, e ela era feita todinha de taipa. No dia de Natal, 2 anos depois, no dia 25 de dezembro de 1851, foi rezada a primeira missa na capelinha.
E depois, na década de 1870, por aí, foi que eles construíram a torre ali grande. O sino que está lá pesa 1,5 toneladas e foi oferecido para Dom Pedro II, em homenagem a Dom Pedro II, que era o imperador do Brasil. Eu comecei em março de 1950 a fazer parte de um coral que a gente tinha aqui, então eu fui vendo as mudanças da igreja, porque ela passou. Agora a nossa igreja antes era branca. No começo ela tinha camarotes, mas esse não é do meu tempo. Tinha aqui em volta, nessas paredes aqui, tinha um andar, que era o balcão, onde ficavam as pessoas mais abastadas, vamos dizer assim. E na década de 30, 1920, 1930, houve a necessidade de uma reforma. Por quê? Porque as colunas eram de madeira e o forro também. Então eles resolveram fazer essa cúpula. E a cúpula e a sacristia. Então eles cortaram a taipa aqui, as paredes, fizeram esses 2 altares laterais aqui, construíram essa cúpula que é fantástica na arquitetura e fizeram todas as colunas de concreto e o forro também de concreto armado, que era a época. E revestiram a parede de taipa com alvenaria, até chegar nisso que nós temos hoje aqui, com essa decoração que foi feita na década de 50, 1950. Quando eu comecei a vir, ela já era com essas colunas, mas não eram pintadas desse jeito também, era tudo branco. E o altar também não era, tinha uma divisão de madeira, mas as celebrações sempre foram feitas naquele altar ou nesse também, que vocês viram aqui o formato. Os altares sempre foram desse jeito, dos santos jovens, ali os santos mais de idade, não velhos, mais de idade. E o altar-mor nós temos o Divino Espírito Santo, que é o nosso padroeiro. Depois nós temos o São Sebastião, por causa de Dom Sebastião Leme, que é daqui da terra. E São José, que é o padroeiro, né? O padroeiro, o pai nutrício de Jesus. Então ele também está no nosso altar-mor. É claro que isso aqui é um motivo de orgulho para toda a cidade do Pinhal. Por quê? Porque foi ao redor dessa igreja que a colonização, o aldeamento e depois a cidade foi se formando. E nós temos toda a cidade em volta da igreja, né? Até 1970 e 80. E as festas, o mês de maio é lindo. Toda noite a gente tem coroação de Nossa Senhora, cada noite uma escola vem prestar sua homenagem. Então é muito bonito o mês de maio. A novena do padroeiro, que é o Espírito Santo, com a participação de todas as comunidades, essa igreja fica linda com aquele povo. As escolas que vêm para coroar Nossa Senhora e as comunidades que vêm trazer o andor do divino. Então você vê a igreja, se você tiver a oportunidade de subir lá no coro, você deve ver uma igreja linda, divina, maravilhosa. E todo ano a gente tem. Disso nós nos orgulhamos. E o pinhalense se orgulha, sem dúvida nenhuma, da magnitude, da grandiosidade, do carinho, da beleza arquitetônica da nossa igreja matriz, que, graças a Deus e a doação do Romualdo, foi concretizada. Aí foram construindo ao redor casas muito simples no começo. Para marcar essa praça aqui, foi quando Joaquim José de Almeida Vergueiro começou a construir aquela casa ali da esquina. Ele começou a construir e enquadrou, mas isso em 1880 e pouco, enquadrou ali essa casa, mas era um batidão de terra aqui. Somente em 1909, 1910, começou-se aqui a fazer um jardim, a plantar algumas coisas e tornar a praça tão bonita quanto ela é. Quando eu era criança, eu gostava muito, a gente costumava brincar
à tardinha, à noite na praça. Eu me lembro dela ainda com as alamedas de terra. Ela era diferente, tinha o coreto lá, aquele redondo era, depois descia as escadas, tinha duas alamedas assim, e onde a fonte era um canteiro grande, gramado, com flores e tudo isso, né? Mas se a vida começou lá embaixo, na beira do Ribeirão, Romualdo de Souza Brito puxou a vida dessa cidade para aqui a nossa praça, e ela desde então ficou sendo o coração da cidade. Por foto você vai ver que aqui era um batidão, depois fizeram um jardim, Esse jardim depois foi remodelado, que é aquele que eu estou te falando tinha cipreste. Era cipreste, feito muretinho de cipreste aí. Eu podia ter 8 ou 9 anos, e eu morava na Vila Montenegro, onde eu nasci. E justamente nesse dia que eu vim aqui, a primeira vez que eu me lembro, na minha lembrança, a primeira coisa que eu tenho da praça daqui foi quando eles estavam desmanchando o coreto que existia aqui. Aí desmancharam o coreto, aí parece que foi Antônio Costa que fez essa remodelação na praça. A praça não era assim. Aqui ainda permanece ainda as escadas aí da antigas, mas era um correr de cipreste, não lembro bem, né, que fazia as divisas entre o jardim. E quem fez essa fonte luminosa foi meu sogro, quando prefeito. Foi inaugurado, eu me lembro que quando pôs para funcionar, para ver se estava bonito, ela colorida, tudo era meia-noite, a gente estava com meu pai, minha mãe, o Adalberto, tudo vendo ali para depois inaugurar. E na época, engraçado, foi muito questionado a história da fonte, porque saiu até às vezes no jornal que ia gastar muita água, que ia desperdiçar água, aquela coisa toda, e não era nada disso. Uma coisa tão bonita, foi uma fonte que o maquinário era todo alemão, ela era muito bonita, né? Bem mais bonita que hoje. Logo depois disso, quando reformaram a praça, eles plantaram ficus na volta inteira. Nossa, aquilo era podado quadradinho assim, você entendeu? Contornava tudo. Aqui a igreja, sei lá, aquilo era podado quadrado, certo? Nossa, aquilo era uma beleza. Aí ele fez essa modificação, fez a fonte aí, e aqui essa pérgola. E depois resolveram cobrir a pérgola, a primeira pérgola coberta no mundo. Depois meu marido também foi prefeito, reformou a fonte, que já estava assim, meia precisando de uma reforma. O Adalberto gostava muito de flores, plantou muitas roseiras ali em volta da fonte, tem 2 ipês aí, que é a coisa mais linda, né, quando floresce, que foram plantados também, né. E aqui em Pinhal, à noite, domingo à noite, sábado à noite, a gente vinha fazer footing, que eles falavam. Aqui em torno dessa praça toda, os homens caminhavam no sentido e as mulheres no sentido contrário. Antes desse aí, uma praça era diferente, tinha 2 footing ali. Um nesse setor aqui, que é a parte de cima, e outro no setor de baixo. O povo importante da cidade não se misturava, né? Fazia footing aqui em cima, e os pobres, obrigado, tudo na parte de baixo, era 2 footings, certo? E lá, ali de perto do Mitório, ali onde tem o farol, até lá na ponta onde é a Vovó Joana, uma padaria, ficava o pessoal mais da classe mais elevada. Aqui ficava, vamos dizer, a periferia, o pessoal mais... Eu comecei a frequentar esse footing em 56, por aí. 56 já estava esse footing que eles falam, que já tinha ponte, então era o footing na praça inteirinha, na volta inteira. E ficava passando. Naquele tempo eu ficava flertando com as moças e tudo mais. Mas tudo... Naquele tempo a turma andava direitinho, a gente se gabava de fazer um terno novo, né? Então vinha mostrar, vinha passear aqui para esse garoto. Porque o footing que era feito ali fora era lotado, não era pouquinha gente, não. Você olhava assim, estava a cidade inteira para cima. Depois começou a apertar aqui, daí voltou o footing para a rua direita. Ficou uns tempos lá, depois acabou e não voltaram mais. Né? E era uma vida intensa, a noite aqui era relativamente curta, né? 9h30, 9 horas, 9h30.
10 horas no máximo já estava vendo debandada, né? E tinha também a banda que tocava no Coreto e depois aquele alto-falante do China, né, que tinha propagadora, então ficava tocando música, tudo, né? E a gente gostava de ficar, às vezes ia sentar um pouco ali tudo. Antigamente estava falando com minha mulher agora. Ainda tinha uma banda à noite de domingo, tinha uma banda que eles chamavam de A Furiosa. Lá vem a Furiosa, né? Mas eu falei, ela animava a praça. Ela vinha, passava ali pela rua direita, tudo. Né? A praça para mim significa o seguinte, é um cartão de visita para o Espírito Santo do Pinhal. E nós aqui, como pinhalense, nós estamos sempre reunindo todo dia de manhã e à tarde. Inclusive tem um grupinho que chamamos Amigo da Praça. O que aconteceu? Vai ter reforma na praça, vai fazer reforma na praça. Falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Aí eu fui ver, pedi para ver o projeto de reforma. Era uma barbaridade. O projeto trazia 12 quiosques de alimentação na praça. Tira aquela pérgola que tem, aí tinha 6 quiosques de alimentação virado para dentro e virado para dentro. E era descendo a escada ali onde tem a escada da praça, você sabe que tem a pérgola, depois tem uma escada. Então tinha um banheiro ali, e depois a fonte. Isso é que eu me lembro, só isso daí, fora as outras aberrações que tinham, mas só isso daí já foi o suficiente. Falei, não, isso aí não pode acontecer. Fizemos uma associação, resolvemos fazer uma associação. Então fizemos a associação Amigos da Praça da Independência. Começou com o pessoal que mora ali em volta, foi aumentando, a gente já tem 50 associados. E agora, com essa força da associação, esse projeto foi tirado. Não foi nem para o Condefar. Você vê que movimenta muito a praça aqui, o comércio, os bancos, está tudo aí aberto, o movimento fica para cima e para baixo. Não, só uma coisa que interessante, você vê que tem gente que fica nesse pedaço até hoje. Isso aí desde a década de 50. A gente chamava de FEPIVA, Feira Pinhalense de Vagabundos. Não era a gente jovem, por exemplo, estava no Cardeal ali, saía, a gente sentava nessa viradinha, certo? Naquela ali sentava um time mais velho, passava o dia aí falando mais dos outros. Aqui é onde eu reúno as famílias, né? E é o centro da cidade, né? É muito bonito aqui, o pessoal vem na missa, durante a semana, durante o domingo, então a gente é bem recebido aqui, as famílias me respeitam muito, a gente é muito conhecido, graças a Deus, tudo, né? A gente também fala o que pode para agradar todo mundo. E quando a gente não vem na praça, quando não tem nenhum evento, a praça se torna inútil. Então a gente quer ver cada vez mais procurar movimentar a praça, com movimento, show, cultural, artístico. E é isso que a gente espera do povo pinhalense e das autoridades. A importância de preservar os pregos, em primeiro lugar, pela beleza dos pregos antigos. Naquele tempo, eles tinham tempo, então eles podiam fazer tudo com arte. Hoje não dá tempo, então as casas são feitas em quadradão, assim, sem arte nenhuma. Então preservar essa memória nossa, como foi bonito, como é bonita a nossa cidade. Hoje ela está um pouquinho judiada, mas nos anos de 80, 90, a Praça Nossa era um espetáculo. Era florida, era bem cuidada. Hoje tem muito projeto para fazer uma reformulação. E a gente está no aguardo. O prefeito está trabalhando para ver se consegue fazer. Eu acho que ela agora está um pouco assim descuidada, né? Um pouco decadente. E que precisa mesmo ter uma reforma, mesmo na parte. Eu acho que tem muitas árvores fechadas, eu acho que precisava abrir um pouquinho, né? Mais flores, né? Uma coisa mais alegre. Cuidado, precisa cuidar, precisa de cuidado. O projeto vai ter, atrás da igreja, 4 quiosques de alimentação. O banheiro, que é subterrâneo, vai ser aterrado e vai ter um banheiro em cima. Então, ficam 2 quiosques de um lado, 2 quiosques de outro e no meio o banheiro masculino e o banheiro feminino. Padronizados. Nas laterais da igreja, sai tudo, não vai ter nada, vai diminuir o número de árvores, ponto de táxi na lateral não vai ter, quer dizer, a praça começa a voltar a ser o que ela era.
Esse projeto vem até a igreja, quando tem a igreja, tem a rua, mantém a rua, aí tem aquelas duas pérgolinhas pequenininhas, até aquilo ali sai tudo e vai ter uma cafeteria e uma banca de jornal. E aqui do outro lado toda a cafeteria também. Aí vem a praça. A praça, a modificação que vai ter na praça é com relação à pérgola. O projeto da Rene tira a pérgola e reconstrói, né? Ela constrói um coreto, como era o coreto antigo. Vai ter algumas modificações, parece ser um coreto um pouquinho mais largo, mas vem um coreto. Depois vai escada, fonte, acabou, não tem mais nada. O que vai acontecer? Se você reparou, a praça, todos os canteiros são altos. Os canteiros vão ser rebaixados, vão ter algumas árvores que vão ser preservadas ali, que são árvores que não pode tirar a terra, então vai se fazer como se fosse um caixote, né, de cimento abraçando com terra. E agora o resto não, o resto tudo vai baixar e vai ser um paisagismo de muitas flores e de preferência cor vermelha, por causa da cor de pinhal, verde e vermelha, né? Os bancos todos de madeira, vão tirar aqueles bancos de cimento, vão ser os bancos de madeira, e os postes de luz vão ser postes baixinhos, para iluminar a praça, porque aqueles postes que iluminam ali em cima, não ilumina aqui embaixo, porque tem as árvores, tem tudo, então a praça é muito escura. Porque eu fico puto da vida com a reforma, eu frequento essa praça desde os 3 anos de idade, certo? Eu fui criado quase que aqui. E nós, toda essa geração minha para frente, foi criado com essas árvores, com essa pérgola. Isso é a identidade nossa, ele está tirando a identidade desse povo todo, está voltando uma identidade desse povo que já morreu. Por isso que eu não concordo com isso. Eu sou muito saudosista. Lógico que eu tenho saudade do que era bonito, porque Pinhal não era essa era que é essa. Pinhal era uma cidade linda, maravilhosa. Era uma cidade, né, que os fazendeiros não queriam indústria aqui naquele tempo, porque tirava o pessoal da lavoura, isso que corre. Então a Pinhal era pequenininha, era pequena também, uma cidade mais limpa. Todo o pessoal que vinha de fora, quando vinha no circo aqui, fazia uma amizade, porque gostavam da cidade, né? O aconchego que a gente tinha ali, quantas amizades fizemos ali. Hoje eu sou amigas porque minha filha tem uma diferença de 20 anos com o meu primeiro filho. Então quando eu fui para a praça com ela, eu conheci amigas, através dela, que era amiga das meninas, que, vamos dizer, podiam servir quase de filhas para mim. E que hoje, através dessa amizade que nós fizemos ali na praça, a gente é amiga até hoje, continua num grupo de oração muito bonito, tudo isso, e elas também muito amigas, né? E a criançada ali brincava, então a gente gostava de bater um papo ali, né? Achava lindo, gostava das flores. Eu me considero assim um vagabundo, vamos falar. Vagabundo mesmo. Trabalhei muito, mas por mim eu teria passado a minha vida inteira sentado no banco da praça. Aqui há uma placa comemorativa que o Francisco Xavier Ribeiro foi o primeiro proprietário dessa casa. Não é real isso. Ele foi o segundo proprietário. O primeiro foi o filho do Romualdo de Souza Brito, José Antônio de Souza Brito, conhecido por Romualdinho. Em 1880 ele começou a construir essa casa e morou aqui por alguns anos, até que ele veio a falecer em 1888 de uma doença grave. E um ano depois do falecimento dele, aí sim que veio Francisco Xavier Ribeiro. Francisco Xavier Ribeiro, uma pessoa também de muita projeção na cidade, morava onde eram as 3 fazendas, onde ainda é, né? Ali ele tinha uma grande fazenda, e veio morar aonde a casa dele realmente é onde hoje é o Palace Hotel. Tanto que aquela rua onde foi a residência dele por muitos anos chama-se Francisco Xavier Ribeiro. Aí, com o falecimento do José Antônio de Souza Brito, ele comprou essa residência um ano depois, em 1889, e para cá se mudou. E lá onde é o hotel, ele transformou em casa de hóspedes.
Até 1919, quem vivia aqui era a Dona Maria José, a Dona Mariquinha, que era esposa de Francisco Xavier Ribeiro, que já tinha falecido. E ela faleceu em 1919, e aí a casa foi vendida para a prefeitura, já com a intenção de se construir a biblioteca, de se transformar em biblioteca. E na época, Abelardo Vergueiro César era deputado e já estava arrecadando verbas para transformar, né, algum prédio em biblioteca municipal para o Espírito Santo do Pinhal mesmo. Né? Já há bastante tempo o museu está fechado para visitação pública. Primeiro, uma questão física do prédio, que não oferece condições adequadas para o museu. E segundo, é o acervo que pertence ao museu, porque ele também precisa de uma restauração, de limpeza, enfim, deixá-lo com qualidade para ser visto, para ser apreciado pela população. Nessa inauguração aqui do museu, vieram pessoas ilustres, de destaque nos meios culturais de São Paulo. Personalidades como o poeta Guilherme de Almeida, já imortal em vida, e o escritor José Lins do Rego, e o governador interventor Fernando Costa. Impressionaram os visitantes os muitos livros que aqui tinha nas estantes de Imbuia. Segundo as palavras de um orador, ele disse: a semente que hoje se planta nessa terra há de vicejar, produzir flores e frutos. A instituição de museus e bibliotecas há de valer como culto de nossas mais formosas tradições brasileiras e como uma universidade especial que levará o ensino da ciência e o enlevo da arte pelas gerações afora. Obra de valor inestimável para que as gerações futuras possam conhecer sua origem e sua história. Agora, digo eu, aqui no meu livro, e digo agora. O museu ficou sendo referência no estado todo, pois era a época em que as autoridades estavam incentivando as letras e as artes. E hoje é o caso de perguntar às autoridades responsáveis: onde está o museu? Onde está a sala do Cardeal Leme? Em que estado estão os documentos da nossa história que servirão às gerações futuras? Essa é a pergunta que eu deixo aqui para você. O Departamento de Cultura normalmente identifica a necessidade de reformas e passa a buscar, tanto no governo estadual ou no governo federal, meios, verbas, convênios, para que a gente possa fazer essa restauração. Toda restauração, evidentemente, depende de projeto, que é feito pelo município, e também da aprovação pelo CONDEFAT no estado de São Paulo, porque todo o núcleo, o centro da cidade de Pinhal, é tombado pelo CONDEFAT. Então, tudo que é feito necessita obrigatoriamente da aprovação do CONDEFAT. Vamos dizer, esse prédio é um patrimônio, porque é muito imponente. Foi o primeiro prédio de 2 andares construído na época, e foi uma coisa assim muito pomposa, até hoje é um prédio que se salienta pela beleza dele, pela imponência. O teatro foi inaugurado no dia 27 de dezembro de 1927 por 3 famílias de Pinhal: Bartolomei, Serafim e Galiano. São 3 famílias que se propuseram a adotar Pinhal numa casa de espetáculo para a cultura de Pinhal. Você vê que esses homens já tinham em mente o valor da cultura. O Cine Teatro Avenida, ele foi construído do seu Alberto Bartolomei e seu Rafael Martins. Eles tinham um comércio muito grande, muito rendoso de café. Em 1927, até a crise de 29, Pinhal vivia, não é, um município produtor de café. Você vai ver que teve a crise de 29, o crack lá de Nova York, e em Pinhal foi abalada por isso. E foi o seu Alberto Bartolomei, quem administrou o teatro. Lamentavelmente, ele como proprietário teve uma vida assim, muito curta como proprietário, porque em 1930, com o clique da Bolsa de Valores de Nova York,
ele perdeu tudo. E ele teve que acabar entregando o prédio do teatro, do Cine Teatro Avenida, para um dos credores dele. Com o tempo, esse senhor, que era o seu Manuel Vergueiro, ele acabou tendo filhos, os filhos acabaram tendo netos. Houve um momento em que o teatro tinha 36 herdeiros. Eu frequentava aquilo desde 5, 6 anos, nossa, 46, 48 mais ou menos, eu já ia para o Cine Avenida, na matinê. Que lá era que nem cinema. Domingo à tarde tinha matinê e o resto da semana passava filme. É da minha infância, quando a gente passava ali em frente, que eu vinha aqui para cima fazer alguma coisa, então tinha os cartazes dos filmes pendurados nas portas, dos episódios que iam, né, que a gente era uma molecada, era muito interessada nos episódios que iam ter no domingo. Né, tinha uma matinê que a gente chamava, tinha um filme, sempre era filme de cowboy. E todo esse filme, todos eles, tem os bandidos roubando, daí a pouco aparece no alto do morro o mocinho, certo? Todo filme era isso. No alto do morro aparecia o mocinho, o povo levantava da cadeira, que a cadeira lá não era uma de madeira, certo? E batia. Nossa, aqui parecia que o cinema ia cair. Mas o barulho ficou até no ouvido aquilo até hoje, certo? A gente levantava e batia a cadeira, mas aquilo batia de fazer barulho mesmo, ensurdeceu. E aí, a hora que acabava o filme, e que ia começar o episódio, era aquela gritaria, né? O molecado subia, batia o pé, era ensurdecedor o barulho, né? Até começar. E a hora que começava o seriado, aí parava o barulho. Passava de modo geral no matinê, filme de cowboy de modo geral é curto, certo? Então passava 2 e no fim passava um seriado. Seriado, por exemplo, Batman, Super-Homem, era sempre em 14, 15 capítulos. Então ficava 14, 15 semanas acompanhando. Fiz parte no passado do TPA, era o Teatro Pinhalense de Amadores. Então eu passei a década de 50 a 60, eu passei lá dentro. E o teatro naquela época era usável, vamos dizer assim. Ruim, tudo, mas usável. Aí o tempo passou. Em 1999, eu fiz parte da comissão do Sesc Centenário do Pinhal. 150 anos de história. E terminada, eu falei, gente, vamos fazer alguma coisa pelo Teatro Avenida, já que nós somos unidos, é um grupo firme. E lembrando também, no dia que o Lima Duarte teve em Pinhal, uma peça Bonifácio Bilhões. Isso aconteceu no dia 26 de julho de 1976. E eu estava lá. Terminado o espetáculo, entra agora outra parte da história. Eu fui na coxia parabenizá-lo. Eu fui na coxia e ele estava exatamente assim, pensativo, sabe? Aí eu falei, ô Lima, tudo bem? Parabéns, gostei demais do espetáculo. Ele, muito obrigado. Aí ele vira para mim e me olha bem de frente. Será que na tua terra não tem ninguém com vergonha de ter esse teatro tão bonito, abandonado? Nossa, eu me surpreendi com a frase dele e assumi naquele momento. Eu sou um desses sem vergonhas de Pinhal. Vamos fazer alguma coisa. Em 99, voltando um pouquinho, eu me lembrei dessa frase do Lima, né? E eu convidei aquele meu povo ali, umas 5 ou 6 pessoas, vamos assumir o teatro. E começamos a trabalhar, com cara e coragem, porque dinheiro a prefeitura já avisou que não tinha. Então nós fundamos essa associação e conseguimos 280 contribuintes mensais fixos. E começamos a trabalhar. Mas você não imagina, era uma lástima. Rato, barata, entendeu?
os acentos todos estourados. Olha, foi triste mesmo, porque o teatro serviu em diversas épocas, por diversas coisas, até como auditório de rádio. A Pinhal Rádio Clube usava lá. Houve um tempo que ele foi alugado para ser capela da prece, dessas outras nomenclaturas religiosas. Depois veio um senhor de Jundiaí, chamado Comendador Comercinho do Barranqueiro. Ele alugou o teatro, fez isso provavelmente já nos anos 70. Ele fez algumas pequenas obras, alguns reparos, e ele fez a Pinhal Rádio Clube aí. A Pinhal Rádio Clube funcionou no Teatro Avenida, inclusive com alguns programas de auditório. Então nós ficamos de 1999 e até praticamente 2009, que quando o teatro foi reinaugurado. O Cine Teatro Avenida da minha juventude era diferente do atual, né? Ele foi remodelado e foi modificado em vários aspectos, inclusive na parte de palco. Era exíguo o espaço lá, quando vinha um teatro, qualquer coisa, era bem complicado. Agora está muito melhor, eu acho. Inclusive a plateia, onde ficavam as cadeiras, não era esse plano, eles afundaram. Tudo foi reformado, né? Foi modificado, está muito mais bonito. Olha, o Teatro Avenida, eu acho que ele é um dos principais, se não o principal, instrumento artístico, cultural aqui da cidade de Espírito Santo do Pinhal. E eu acho que a grande influência dele, hoje nas organizações artísticas, é o fato dele ter sido reinaugurado há 4 anos atrás, e isso evidenciou e ainda mais e destacou o trabalho das instituições artísticas da cidade, porque elas começaram a se organizar para fazerem as mostras dos seus trabalhos. Elas começaram a fazer com que as pessoas perdessem um pouco o tempo e dedicassem um pouco o tempo para a análise artística da produção cultural local. E o Teatro Avenida, ele é um lugar em que isso pode ser feito com grande frequência e com grande qualidade. Eu acho que também a partir do momento em que ele se reinaugurou há 4 anos atrás, grupos de teatro amador se formaram na cidade, instituições se consolidaram na cidade, eu acho que todas embasadas nesse pretexto mesmo de ter agora um novo local para que o seu trabalho seja exposto. E de 2009 para cá, o teatro é um sucesso, entendeu? Fizemos, através da Secretaria do Departamento de Cultura, diversos convênios, inclusive esse do Circuito Paulista, que tem trazido ao povo de Pinhal a oportunidade de ver peças extraordinárias e operetas também, espetáculos de dança que já tivemos. E também hoje serve para seminários, simpósios, não é? Encontros da Fundação Pinhalense de Ensino, formaturas, tudo isso. Então, ele é hoje um espaço cultural de múltiplo uso. Com a reinauguração do teatro, a nova diretoria da ATA, que é a associação que mantém o teatro, tanto a parte artística quanto a parte administrativa, ela criou um grupo que se chama Companhia de Espetáculos Viva Arte, que é uma companhia de espetáculos do Teatro Avenida. Seria o grupo residente do Teatro Avenida. E essa companhia, eu estou na direção dela desde a sua formação em 2010, e a gente já realizou vários trabalhos aqui no teatro. Então eu sempre digo que quando eu trago as pessoas, os artistas amadores, para trabalhar comigo na companhia dentro do teatro, esse teatro passou a ser uma extensão da casa, uma extensão do nosso local de ensaio, que fica na universidade local aqui. Então, a identidade cultural que as pessoas, membros da minha companhia, que é a Companhia do Teatro, e de tantos outros grupos de Pinhal têm com o teatro, é uma coisa que tem que ser levada em consideração a partir do momento que você pega o Teatro Avenida para contar sobre algo da cidade, para contar sobre a história de Pinhal. Então eu acho que o Teatro Avenida, ele faz parte da vida, ele faz parte da história de muitos atores amadores que começaram a sua história aqui na nossa cidade. Você acredita que hoje o Teatro Avenida ele é tão importante quanto era antigamente? Então, aí que são fases e tempos, momentos diferentes. Hoje o teatro
presta um serviço muito maior à cultura do que antigamente. Porque era um cinema, o cinema também é uma arte, né? O cinema traz muita coisa, mas hoje o teatro, ele é um ponto de encontro em Pinhal. Então, se você pergunta culturalmente, é o teatro daquela época e o teatro de hoje, eu sou mais o teatro de hoje. O grupo escolar Dr. Almeida Vergueiro surgiu no final do século XIX. Foi numa época em que houveram grandes transformações no ensino no estado de São Paulo, dos quais participou ativamente o Dr. José de Almeida Vergueiro, que na época era deputado estadual e muito amigo do secretário da Educação do estado de São Paulo, Dr. Cesário Mota, e com a sua influência ele conseguiu trazer esse prédio maravilhoso do grupo escolar que recebeu seu nome logo após a sua morte. E o Dr. Almeida Vergueiro conseguiu um fato inédito na época, que esse é o terceiro grupo de todo o estado de São Paulo. Na verdade, quando caiu a monarquia e começou a república, uma das bandeiras defendidas pelos republicanos seria a instituição do ensino público. Olha, a escola ela foi criada em 27 de agosto de 1897. E através de uma diretora, Iramaia Ferreira Bagini, ela foi tombada pelo Condefá, mais precisamente dia 17 de novembro de 1992, que foi publicado em Diário Oficial o tombamento da escola pelo Condefá. É importante colocar, assim como os jesuítas chegavam no Brasil, eles edificavam os templos, as capelas, as igrejas em lugares altos de destaque. Com esse mesmo objetivo, o governo começou a implantar as escolas em lugares privilegiados da cidade, em lugares que já tinham uma certa tradição. Portanto, o Almeida Vergueiro, o que é que ele tem de simbolismo? Foi dar visibilidade ao ensino público, assim como mostrar a força política e econômica da cidade. Eu digo política não no sentido partidário, mas no sentido de ser uma cidade organizada e uma cidade que começava a traçar os seus contornos de uma cidade laica. Inclusive foi trazida uma senhora dos Estados Unidos que orientou todo o ensino público, uma vez que naquela época o ensino era feito em escolinhas particulares, das quais o povo mesmo não tinha acesso. Então ele era conhecido como o primeiro grupo. Então muitos profissionais, acho que a maioria dos profissionais de uma época muito extensa, longa, se formaram e fizeram seu ensino público aqui no Almeida Vergueiro. Então ele tem essa referência, certamente formou algum, não médico, porque não é faculdade de medicina, mas formou pessoas que vieram a ser médicos, vieram a ser políticos, vieram a ser advogados, vieram a ser engenheiros, saíram, portanto, dessa escola Almeida Vergueiro. Essa é a importância da escola enquanto ensino, enquanto a visibilidade do ensino. É um grupo escolar feito por um arquiteto francês, nascido em Sarthe, na França, e que completou os seus estudos em Buenos Aires com o famoso arquiteto Trombini, que, dentre outras obras, em Buenos Aires construiu o Teatro Colón e a Casa Rosada, onde é a sede do governo federal da Argentina. De maneira que o grupo escolar tem um estilo misto entre Arte Nouveau, umas peças trazidas inclusive da França, as telhas são de Marseille, da França, as paredes são de tijolos à vista, e o de Bugrá, na época, logo após a morte de Trombini lá na Argentina, mudou-se para São Paulo e se dedicou a essas obras públicas na Escola Politécnica de São Paulo. A nossa preocupação é que a escola seja preservada, seja respeitada em todas as suas formas arquitetônicas, que seja mantido a história da Escola Dr. Almeida Vergueiro
e, consequentemente, a história de Espírito Santo do Pinhal através da sua preservação. Acho que essa preservação é interessantíssima, inclusive para a educação das crianças, né? Para um sentimento de preservação da sua história. Então nós tivemos aqui uma reforma que iniciou-se em 2009, mais precisamente outubro de 2009, e ela encerrou-se em dezembro de 2011. Eu acho que o prédio ele já favorece, né? O prédio ele já indica um potencial mesmo para se trabalhar da questão do patrimônio histórico, né? A gente tem um projeto aqui que eu desenvolvo todos os anos, muitas vezes voltado para o patrimônio da cidade, outras vezes voltado para o patrimônio mundial mesmo, né? O trabalho mais bonito que eu achei que eu acompanhei foi assim, a descoberta das pinturas originais das nossas salas, né? E eu achei muito bonito, os alunos acompanharam, nós fizemos uma reportagem no jornal da cidade, na televisão, mostrando, né, o capricho, mostrando assim, o trabalho desses restauradores. As crianças, eu posso até ser um pouco exagerada, porque são meus alunos, né, mas eles já ficam encantados com o prédio da escola. Eles acabam tendo um carinho todo especial pela escola mesmo, assim, no fato que eles acabam saindo daqui para ir para o ciclo 2, ensino fundamental 2, eles estão sempre retornando. Justamente por isso que eu te falei, pelo próprio prédio já criar esse potencial estético mesmo e incutir neles esse lance da preservação mesmo, do contexto histórico. Então muitas vezes eu recebo aluno aqui e falo assim, tia, o meu pai estudou, meu avô, ou minha avó, minha bisavó. Além do prédio ter toda a carga dele histórica, que a gente já sabe, as crianças acabam trazendo a carga histórica deles para o prédio também. Um fato assim, muito interessante de deixar registrado é que na Revolução Constitucionalista de 1932, quando as forças do Exército vieram para cá, porque somos o limite de Minas Gerais, né, por vários frangentes, as forças revolucionárias ficaram alojadas aqui no prédio da Almeida Vergueiro. Existem sempre as lendas criadas sobre a escola, né? Ainda mais que eu dou aula no porão, né? Então você imagina assim, o imaginário das crianças. Eu estou lidando com crianças de 6 a 10 anos. Então esse imaginário aqui ele é muito potencializado, até o momento que eu mostro a fundação que foi feita sobre os trilhos do trem, né? A questão de toda a parte dos tijolos, como foram usados, o madeiramento que vieram da Rússia, né? Então assim, o tempo todo eu acabo tendo algum referencial, né? Que isso só favorece as minhas aulas. Eu falo assim que eu não poderia escolher uma outra escola para dar aula melhor, ainda mais sobre esse tema que é muito persistente para a gente. Uma outra questão que é interessante, quando Pinhal comeu em 1949, Pinhal comemorou o seu centenário. Em 1949, portanto, a cidade recebeu a presença do Marechal Henrico Gaspar Dutra, que era o presidente da República. Ele veio inaugurar um monumento a Duque de Caxias, que é o patrono do Exército. Nesse período, Pinhal foi considerada a capital da República. Em que sentido? Porque tanto o presidente como todos os ministros dele, ou a grande maioria do ministério, estavam aqui em Pinhal. Temos hoje várias residências restauradas na cidade e, por outro lado, existe um certo exagero nesses tombamentos, de maneira que muitas pessoas, com medo do tombamento, acabam destruindo o seu patrimônio e um patrimônio da cidade, né? Olha, eu estou aqui há 10 anos. Há 10 anos não existe a menor vontade política de se preservar a cidade. Uma cidade que poderia ser uma cidade de turismo cultural, uma cidade que poderia ter, vamos dizer, um museu em ordem, as casas, os casarios também em ordem, ter a questão do café, né? A gente tem a história do café, então ter cafeterias. Então acho que deveria ter uma equipe que escolhesse as melhores residências que estão em melhor estado e o governo realmente oferecesse alguma coisa em troca da preservação disso, que hoje não temos, né?
Eu acho que a gente tinha que aproveitar que Pinhal é uma cidade histórica, tem história, ela foi a cidade de mais importância na época do ciclo do café. Tinha o teatro, né? Vinha ópera de fora para o teatro, quer dizer, era uma cidade que tinha um movimento cultural muito bom. Aproveitar essa história de Pinhal e manter as casas, manter esse núcleo histórico. Mas isso precisa ser uma vontade grande, né? Do povo e dos políticos.